Bom dia, bom dia. Só um pouquinho. Agora sim. Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias, 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário, aprendendo mais da palavra do Senhor, trazendo para as nossas vidas a força, a esperança necessária para que nós possamos conduzir o dia de hoje, que é o dia mais importante, nós possamos conduzir os dias de hoje, que é o dia mais importante, com força, com coragem, com intrepidez, assim como a palavra nos fala. E ontem nós falávamos sobre o contexto que houve ali no deserto, quando Moisés desce às pressas, porque o próprio Deus fala, vai lá e vê o que esse povo está fazendo. Criaram um ídolo, estão adorando um ídolo e escolheram um líder, né, que foi Arão ali, e o próprio ídolo, para voltar para o Egito. Tantas vezes nós somos libertados por Cristo, mas nós olhamos para trás e tentamos voltar para o Egito das nossas vidas, para a escravidão que nós vivíamos lá atrás, olhando, ai, como era bom ir lá naquela festinha, ai, como era bom tá lá andando com um, andando com outro, sem compromisso, como era bom quando eu podia fazer isso, quando eu podia fazer aquilo. E é voltar para o Egito no nosso interior. E quando nós voltamos para o Egito, nem que seja só pensamento, nós já estamos saindo da presença do Senhor. Então essa palavra ela vai nos ensinar a termos cada dia mais sede do nosso Deus. Ontem eu fazia uma oração ao Senhor e eu pedia, Senhor, eu quero ter mais sede de Ti. Porque se eu tiver mais sede, a chama que há no meu interior, ela vai estar cada vez com um fogo mais alto. E esse fogo em adoração a este Deus. Então eu peço muito para o Senhor, Senhor, por favor, me dá mais sede de Ti. Quando eu me converti, era algo assim, em todo tempo eu estava assistindo culto, eu queria conhecer mais desse Deus, eu queria ir mais atrás dele. E hoje eu continuo fazendo isso, não com tanta intensidade, porque hoje o meu foco está na Bíblia. Teve uma vez que eu participava de uma intercessão de uma igreja. A intercessão, para quem não sabe, é a oração, né? Orar ali pela igreja, orar pelo culto, orar pelas pessoas, que é um papel nosso. É um papel nosso de todos os dias nós orarmos. E ontem ainda recebi Geise, bom dia. Ontem eu ainda recebi um feedback de uma oração sobre a minha vozinha. A minha vozinha tem 97 anos. Ela sempre foi uma pessoa muito forte fisicamente, né? E forte de personalidade também. E agora, nos últimos anos, no último ano principalmente, ela vem tendo uma queda na memória dela, então vai tendo um pouquinho mais de demência. Então, ela acorda de madrugada e aí quer sair andando, aquela coisa toda, e que é algo que a minha tia o, e o meu afilhado estão passando lá. Então, domingo eu falava, né, mandei um áudio e tal, e orei, realmente, Senhor, a minha avó sempre foi uma pessoa honesta, sempre foi uma pessoa correta, foi a pessoa que me levou para Ti, Senhor, foi uma pessoa que sempre foi correta nos seus relacionamentos, deixou lá uma vida, né? O meu avô era alcoólatra, então ela botou 5 filhos num trem e andou ali muitos quilômetros, saiu lá do interior do Rio Grande do Sul, lá da fronteira quase com a Argentina, para vir para São Leopoldo, para vir ali para próximo de Porto Alegre, mas não deixou nenhum dos seus filhos. E a minha avó, ela tem um contexto de história que a minha avó, ela nasceu de um estupro. A minha bisavó foi ajudar o padrinho e a madrinha dela. Minha bisavó tinha 12 anos, foi ajudá-los, né? A madrinha dela havia ganho bebê, então ela foi lá, provavelmente foi convocada para isso, foi ajudá-la, e ela foi estuprada. E a minha avó é fruto desse estupro. E a minha avó perdeu a mãe dela
quando a minha avó tinha 12 anos, então é uma história bem conturbada. Mas com tudo isso, a minha avó sempre foi uma pessoa firme, foi uma pessoa que ela foi a primeira a se converter a Cristo, então ela veio ali trazendo a transformação e ela me levou lá com 8, 7 anos, era ela que me levava na igreja e ela que fez com que eu conhecesse esse Cristo que lá atrás, mesmo não tendo me entregue a Ele, o meu coraçãozinho já queimou por este Deus. E a palavra de Deus nos fala que ensina a criança no caminho certo e que lá no final, independente de onde ela passe, aquele fruto, aquela semente do Senhor, ela vai prosperar conforme a vontade do nosso Deus. E a vontade do nosso Deus é que todos nós sejamos salvos, que todos nós estejamos na presença dEle. Então, até me perdi, nem sei por que eu estava falando esse negócio da minha avó. Ah, tá, resposta de oração. Então, ontem eu acordei com um vídeo do meu afilhado, mostrando que a avó tinha acordado 4 horas da madrugada e estava lá sentadinha na cadeira, louvando. Aleluia, aleluia, aleluia. Ela participava do coral da igreja, sempre participou do coral da igreja, e estava ela lá louvando ao Senhor. E aquilo alegrou tanto meu coração. E isso faz com que nós sejamos cada vez mais firmes. A nossa oração ela é ouvida pelo nosso Deus. O nosso Deus ele está nos ouvindo quando o nosso coração é um coração verdadeiro, independente dos nossos pecados. Ele está conosco e vai nos ajudar a ultrapassar a nossa carnalidade, vai nos ajudar a ultrapassar os nossos pecados, porque Ele quer o nosso melhor, Ele quer o nosso avanço. E então nós seguimos, né, na presença deste Deus. E ontem nós falávamos então sobre a meditação que nós deixamos foi orgulhosos e teimosos. Esse povo que estava lá no deserto, esse povo que queria olhar para a escravidão novamente do Egito, era orgulhoso e era teimoso. Mas aqui voltando para o nosso contexto de Neemias, que nós finalizamos lá em Neemias 4, capítulo 9, Neemias 4, quando eles ficaram ali 3 horas ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo ali as escrituras, ouvindo ali o que Moisés havia escrito, que o próprio Deus havia passado para Moisés ali face a face sobre as instruções, e 3 horas em adoração. Adoração. Amanhã nós vamos ter, amanhã não, sexta-feira nós vamos ter um culto de adoração, somente adoração na nossa igreja. Os nossos pastores, eles são verdadeiramente adoradores e o Julinho está sempre falando na adoração. A Joana também coloca muito essa questão da adoração. Se nós tivermos que ir para um culto onde o próprio Deus falar, olha, eu só quero ser adorado hoje, o Julinho ele está aberto para isso. Adoração, adoração e adoração. E essa adoração, como nós já falamos ali em lives anteriores, ela não precisa ser somente musical, mas a adoração de estar honrando este Deus, a adoração de estar falando dele onde os nossos pés pisam, a adoração de estar nos esforçando para honrarmos este Deus. Então, a adoração é em todo o tempo. Adoração, honra, glória, louvor a este Deus. Então eu vou orar para nós começarmos. E a gente vai falar um pouquinho qual foi o resto da oração aqui do povo após a reconstrução dos muros, após todo o trabalho ter sido feito. Agora eles estavam verdadeiramente quebrantados na presença do Senhor e gratos, porque novamente eles poderiam ser chamados de nação, né, do próprio Deus, porque o próprio Deus estava novamente ali se movendo no meio deles. Não que o Senhor tenha saído do meio deles, mas eles não estavam verdadeiramente abertos para ouvir este Deus. Então agora eles estavam festejando, eles estavam alegres e estavam agora nessa oração de declaração, né, de declaração dos pecados, de arrependimento e declaração de que uma nova aliança eles estavam fazendo com este Deus, uma nova aliança no sentido de, Senhor, agora nós vamos andar de forma correta na Tua presença. Então vamos lá. Eu vou orar.
Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, eu te agradeço pela a vida que vem de ti, Senhor, a vida que vem da tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor, sobre o que tu queres nos falar nesse dia, aquilo que nós precisamos mudar em nossos corações, aquilo que nós precisamos fazer, alinhar como passo, e a oração, a real oração que nós devemos fazer neste dia, Senhor. Nos traz aquilo que está em oculto no nosso ser, aquilo que nós precisamos nos arrepender. E nos ajuda, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores, somos dependentes teus. E nós queremos tudo, tudo, tudo que provém de ti. Nós queremos o teu Santo Espírito agindo com liberdade no nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos lá, vamos continuar. Capítulo 9 de Neemias, a partir do versículo 5. Então os levitas, Jeshua, Cadmiel, Bani, Rabneia, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram ao povo: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus, que vive desde sempre para sempre. E em seguida eles oraram. Olha a oração deles. Louvado seja teu nome glorioso, exaltado seja acima de toda bênção e todo louvor. Somente tu és o Senhor. Aqui eles vão começar a declarar quem é esse Deus, qual é o caráter dele, qual é a identidade dele. Somente tu és o Senhor. Fizeste o céu e os céus além do céu, e todas as estrelas. Fizeste a terra, os mares e tudo que neles há. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. O exército dos céus, os anjos do Senhor prestam adoração a este Deus, né? Então, tudo que há de vida, o sopro de vida que acordou com a Andréia hoje, pertence a este Deus. A hora que Ele quiser, Ele já tem ali o meu dia certinho, o dia que eu vou estar com Ele, porque eu vou até o final com este Deus. Então, é um engano nosso. Ontem, essa semana ainda, eu vi, é triste isso, mas eu vi a morte da Preta Gil, né, que é uma cantora, era, né, uma cantora bem famosa lá no Brasil, com muito dinheiro. Então ela fez, ali estava um ano e tanto lá, ou mais, lutando contra um câncer, e ela lutou, fez todos os tratamentos dos mais caros a tudo. Ela tentou tudo. Então, por último, ela havia ido para os Estados Unidos para fazer uma tentativa de mais um tratamento. E ela não sobreviveu. Agora, na segunda-feira, ela acabou falecendo, né? Acabou indo a óbito. Mas não importa o dinheiro que nós tenhamos, não importa as posses que nós tenhamos, não importa. A vida, ela provém do nosso Deus. Então, o nosso nascer lá no Salmo 139 nos fala... Gente, eu estou tirando meu cabelo do microfone, porque eu estou sempre tendo problema com o microfone no áudio. Me desculpem, uma hora a gente vai alinhar esses detalhes. Então, voltando para a Preta Gil, então a vida, ela provém do Senhor. A vida, ela provém. Lá no Salmos 39 nos fala que as próprias mãos dele ali nos moldaram no ventre das nossas mães. E que o dia da nossa volta, o dia do nosso fim aqui, ele sabe. Então ele sabe o dia da nossa... O nosso reloginho é que nem aqueles filmes, o nosso reloginho é um cronômetro ao contrário, né? Ele vai indo, vai se extinguindo. Eu vi um filme uma vez, uma série, onde a pessoa apertava assim, ela tinha, né, o cronômetro da vida dela e ia se extinguindo. E o nosso é assim. Então, quando nós decidimos andar com Deus e entendemos que o nosso maior objetivo aqui é honrar e adorar este Deus e dar a glória para Ele, nós vamos viver uma vida melhor, nós vamos viver uma vida com propósito, nós vamos ter uma vida com sentido. E então os nossos braços, ó, dá para respirar, porque nada está no nosso controle. Mas obedecer a este Deus, sim. Decidir estar com Ele, sim. Então isso, a nossa porção de hoje, o que nós devemos fazer é isso: adorar,
obedecer a este Deus e nos esforçarmos para entender o que realmente nós necessitamos fazer. Então esse povo continua orando aqui. Preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta adoração. 7. Tu és o Senhor Deus, que escolheste Abraão, o trouxeste de Ur dos caldeus, e lhe deste o nome de Abraão. Então o Senhor, Ele me escolheu, Ele escolheu a Gese, Ele escolheu todos aqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir. Só o fato de você estar ouvindo a palavra do Senhor, você já é um chamado, né? E somos escolhidos por Ele quando nós decidimos andar com este Deus. Então ele continua, viste a fidelidade de seu coração, a fidelidade de Abraão, né? E fizeste com ele uma aliança para dar a ele e à sua descendência a terra dos caldeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E num contexto de individualidade tão grande que nós vivemos nos tempos atuais, nós podemos entender que quando nós vamos a Cristo, a decisão que nós tomamos, né? A palavra de Deus nos fala que é o Espírito de Deus que nos convence, mas quando nós decidimos nos esforçar para andar com este Deus, não é só a Andréia que está sendo beneficiada, é as gerações que estão vindo aí. Foi a minha filha, a conversão da minha filha, é o meu netinho que está vindo, ou netinha, ainda não sei o que é. Depois lá, os filhos dos meus netinhos, são gerações. E são ali agora as pessoas que estão à minha volta, todas as pessoas que se chegam a mim, eu vou ter uma palavra que virá do Senhor, porque rios de águas vivas vão fluir do nosso interior. Então, a salvação, ela não para em mim, a salvação é individual, mas aquilo que o Senhor fez por mim não para em mim, porque é tão bom, é tão vivo, que é como ela inunda, é como a pedrinha no lago ali, ela vai se propagando. 9. Viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados. Está falando lá do Egito, né? Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. O Senhor jogou fez todas aquelas 10 pragas lá no Egito, para quê? Para que o nome dele fosse honrado, para que o nome dele fosse exaltado, para que todos os povos da terra soubessem tudo aquilo que ele fez ali no Egito e tudo aquilo que ele pode fazer. Então aqui, através dessa oração, o falar, né, das escrituras está sendo propagado também para aquelas crianças que estavam ali em pé, todas as crianças que já tinham entendimento estavam ali em pé ouvindo a palavra do Senhor. Então eles iriam também propagar aquelas verdades. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançaste teus inimigos nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. O povo passou totalmente ali, sem molhar os pés, é o que a palavra nos fala, em terra seca, no meio do mar morto. Mas quando o exército do faraó veio e começou a adentrar ali, nesse mesmo vão que o povo estava passando, todos eles, daí o mar veio e caiu por cima deles e não restou nenhum deles. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrassem o caminho por onde deviam ir. Ali naquele momento, à noite, eles tinham uma coluna de fogo, certo? E durante o dia eles tinham uma nuvem, e quando a nuvem se movimentava e quando a coluna de fogo se movimentava, então eles entendiam que eles tinham que avançar, que eles tinham que continuar caminhando, e o próprio Deus ia conduzindo eles à direção que ele queria. E hoje o Espírito de Deus que está no nosso interior, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então ele vem e faz um selo no nosso coração. É esse Espírito
que nos conduz quando nós estamos vigilantes, quando nós temos intimidade com o nosso Deus, é Ele que nos conduz e nos dá, né, nos direciona. Olha, André, não fecha essa parceria. Olha, Andréia, olha lá, ó, vai lá e conversa com aquela pessoa. Olha, Andréia, vai lá e ora por essa pessoa. Então, o Espírito, ele vai nos conduzindo e muitas vezes o que para as pessoas que estão em volta parece loucura e nós avançamos com aquilo que o Espírito nos diz, esse Espírito lá na frente vai mostrar para todos aqueles que duvidaram da palavra do Senhor, duvidaram do que o Senhor estava conduzindo, né? Que era verdade aquilo que ele estava falando no nosso interior. Eu tenho uma situação que eu lembro sempre, eu tinha 2 gatas no Brasil, e o que mais me doeu quando eu vim aqui para Portugal foram o meu pincher, eu até fiquei assim tranquila, porque eu tinha dado ele para um amigo meu que cuidava ele muito bem, eu não gosto nem de ligar para ver como ele está, para não, de repente, saber que o meu pincher morreu, enfim. Né? Eu me desliguei verdadeiramente porque aquilo me doeu muito e eu não tinha como trazê-los para cá. Então as gatas eu dei para uma pessoa em específico, mas antes de dar as gatas, eu ainda estava ali num processo, antes de entender, né, que eu não deveria trazê-las. Eu tinha um apego muito grande, eu tinha 2, eu tinha um apego muito grande por uma delas. Por uma delas era um apego mesmo. E um dia o Espírito Santo estava me falando, dá ela, justamente aquela que eu tinha maior apego, dá ela lá para fulana de tal, que era uma senhorinha que trabalhava comigo e que havia perdido o gatinho dela. Eu disse, não, senhor, não. E eu passei 30 dias com o Espírito Santo me incomodando, mas me incomodando mesmo, para eu dar aquela gata em específica. E aí eu falava para minha filha dizia, ai mãe, isso é coisa da tua cabeça, capaz que Deus vai te mandar tu dar a Luna, né, que era o nome da gata. Eu disse, e aí teve um dia que eu fui dormir à noite e aquilo estava me incomodando tanto, eu disse, não, eu vou fazer isso amanhã. E aí botei a casinha dela, né, a caixinha dela ali do lado da porta, e no outro dia, verdadeiramente, botei a gata dentro da caixinha, botei ela dentro do carro e aí eu deixava a minha filha na faculdade e quando eu botei a gata no carro, aquela gata gritou, olha, 2 quilômetros e gritava alto, era uma coisa horrível. E nós tivemos que fazer a volta, imagina, eu estava indo para o meu trabalho e a gata ia ficar o dia todo lá no meu trabalho, até a senhorinha ir embora, e aí eu fiz a volta e deixei a gata em casa. A partir daquele momento, meu coração ficou leve. É como se o próprio Deus entendesse, não, Andréia fez aquilo que eu mandei com que ela fizesse. Então, é como se o Deus tivesse me provado e eu passei naquela provação. Então, eu consegui, não entreguei, não dei mais a gata, porque não houve mais a necessidade. Aquilo que Deus queria provar em mim, entender se eu poderia fazer a vontade dele, ele provou e eu passei por aquilo. Só que são conversas que o Deus vai ter conosco de forma individual e que muitas vezes as pessoas que estão em volta não vão entender essas conversas, mas se nós nos mantivermos firmes, lá o resultado vai mostrar que Deus estava nessa conversa. Então, tantas coisas nós vamos ali, nós andamos em comunidade, nós entendemos o que é certo em comunidade, a base, o fundamento está aqui, a palavra ela não mente. Tudo aquilo que nós vamos fazer que está contra a palavra, sai fora, porque isso não provém do Senhor. Mas quando Deus está nos falando algo que está dentro dos fundamentos, dentro da palavra, vai, segue em frente. Segue, porque ele está ministrando algo em você, ou ele quer mudar o teu caráter, ou ele quer te alinhar num caminho onde lá na frente tem propósito dele, vai, faz, né? Seja fiel ao que o Senhor está te falando. Então, voltando aqui para o nosso texto, a fidelidade, né, deste Deus, a maneira como ele nos conduz nos nossos passos é algo extraordinário, extraordinário. 13.
desceste ao monte Sinai e falaste com eles do céu. Deste estatutos justos, leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons. Através de Moisés, né? Os decretos, os mandamentos, estatutos justos, né? Tudo que o Senhor deixou ali de instruções para eles. 14. Tu os instruíste a respeito de teu sábado santo. Ordenaste por meio de teu servo Moisés que obedecessem a teus mandamentos, decretos e leis. Providenciastes pães do céu quando tiveram fome e água da rocha quando tiveram sede. O maná que todos os dias vinha dos céus e eram porções para o dia exclusivo. Se as pessoas guardassem porções para o outro dia, a porção extra, ela apodrecia, né? Estragava, né? Eram porções para o dia. A porção do nosso dia é hoje, a nossa visão tem que estar no hoje, nós devemos fazer projetos sim, mas o hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Então que toda ansiedade fique para lá e toda depressão fique lá no passado. O hoje, alimentar pensamentos saudáveis hoje. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos. Aí veio a nossa meditação de ontem, né? O que nós falamos ontem. Nossos antepassados, porém, eram orgulhosos e teimosos e não deram atenção a teus mandamentos. Se desviaram das leis, das instruções do nosso Deus. Não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas tu, Deus, de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor, não os abandonaste, mesmo quando fizeram um ídolo em forma de bezerro e disseram, este é seu Deus que os tirou do Egito. Sim, cometeram blasfêmias terríveis. E eu vou finalizar aqui. Mesmo lá naquele tempo que eu conheci Jesus quando eu era criança ainda, e depois passei muitos anos, né, décadas ali da minha vida, sem a presença deste Deus. E mesmo assim, ele ainda estava lá de longe, olhando para mim, ali tentando me trazer com cordas de amor para a presença dele. Mas os meus ouvidos e o meu coração endurecido, né, a minha mente cauterizada no pecado, não conseguia ouvir a verdade deste Deus. Então, pelas misericórdias dele, pela longanimidade dele, pela forma compassiva e pelo perdão dele, eu consegui ser resgatada. E graças a Deus eu estou hoje aqui na presença do Senhor. E a minha filha foi resgatada, e o meu netinho, minha netinha, e tudo que vem aí sob consequência vai ser resgatado também. Já está lá como promessa na presença deste Deus. Eu louvo a este Deus por tudo que Ele já fez na minha vida e por tudo que Ele ainda fará. E que nós possamos finalizar agora essa meditação agradecendo também este Deus. Hoje que seja um dia de agradecimento por tudo que Ele já fez por nós e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Eu vou finalizar então, eu vou orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela Tua boa palavra, eu te agradeço pelo Teu amor infinito, Senhor. Eu te agradeço por tudo que Tu já fizeste na minha vida e naqueles que estão ouvindo, Senhor, por tudo que Tu ainda farás. É aquilo que a Tua palavra nos fala lá em Filipenses 4, 6, 7, que nós possamos agradecer por aquilo que Tu já fizeste, por aquilo que Tu ainda farás em nós e através de nós. Senhor, se conosco nesse dia, Senhor, que hoje seja um dia, Senhor, onde nós possamos ser gratos, termos a gratidão, Senhor, e o amor por Ti, Senhor, te dando a honra, te dando a glória, te dando todo o louvor, Senhor, nesse dia. A adoração, Senhor, a adoração a Ti, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, se conosco, Espírito de Deus, e ministra, continua ministrando em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.